Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui com o compartilhamento da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, a canção do Supremo, a canção sagrada, a canção de Deus, de Krishna, o todo atrativo, o todo atraente na filosofia védica da Índia. Então, no dia de hoje, é com muita honra e muita dedicação que eu apresento o capítulo 17. Aliás, desculpem, o capítulo 14, verso 17. E estamos estudando os 3 modos da natureza material. E esses 3 modos da natureza material são chamados de bondade, paixão e ignorância, né? A bondade, ela está no primeiro plano, a paixão está no plano intermediário e a ignorância no plano inferior. Muitas vezes a gente escuta sobre esses ensinamentos, escuta sobre essas explicações sagradas, né? E através dos devotos e através de todos aqueles que trabalham para Deus, nós vamos, né? Eu me incluo também nesse grupo, por que não, né? Nós vamos tentando auxiliar as almas condicionadas que somos nós a sair desse modo da ignorância, né? Por quê? Porque o modo da ignorância é onde nós vivemos atualmente, né? Eu estava lendo aqui um breve comentário de Srila Prabhupada, que ele fala: é óbvio que a atual civilização está grosseiramente influenciada pelos modos qualitativos da paixão e da ignorância. Então é o que se vê nos tempos atuais. Estamos no ano 2024, né? Pelo calendário solar, né? Nós estamos vivendo a era de Kali, que é a era das cabeças de ferro, a era da hipocrisia, né? E nós estamos simplesmente vivendo, né? E aí, Srila Prabhupada, ele diz: esta é uma era muito perigosa e todas as nações devem preocupar-se em prover o processo mais fácil à consciência de Deus. Por quê? Porque a gente não sai dessa ignorância, a gente continua na ignorância. E aí, o que é que acontece? Nós vamos viver essa ignorância perpetuamente, se a gente não se interessa de sair dela, se a gente não se interessa de se unir a pessoas que estão mais adiantadas do que nós, não que eu esteja, não é isso que eu estou dizendo, né? Por quê? Porque estamos numa civilização que induz os cidadãos a se tornarem animais em suas próximas vidas. Isso dentro da escala da evolução da alma, né? Porque a alma, ela sobe e desce de nível, né? De acordo com aquilo que ela pensa, faz. Então, quando ela sai do corpo material, ela se torna apenas uma consciência. E se essa consciência, ela viveu eternamente em ignorância, uma consciência em modo da ignorância, ela vai habitar um corpo ignorante. E corpos ignorantes, e corpos primitivos, e corpos instintivos, são os corpos animais, né? E muitas vezes a gente diz: meu Deus, será que isso é verdade mesmo, né? Então, claro que é, porque dentro da evolução, da escala da evolução, né? Por exemplo, um tempo eu frequentei o espiritismo, a escola kardecista espírita, e lá tem a escala da evolução, onde você é mineral, depois da energia passa para vegetal, depois da energia vegetal passa para a energia animal, da energia animal passa para a energia hominal, que somos nós, homens, seres humanos, ditos seres humanos, e atinge a escala deuses ou semideuses ou anjos, né? E se você está num corpo humano, né, se você está num corpo material e você utiliza mal o seu corpo para fazer coisas, ter atitudes, ter pensamentos, sentimentos, emoções que estão em desacordo com a luz, em desacordo com o que o Supremo quer de nós, em desacordo com tudo aquilo que vai nos influenciar na luz, como é que nós vamos achar que vamos sair de um corpo, né? Mesmo que não, vamos dizer que a gente não aceite isso, né? Mas aí, quando você frequenta o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a filosofia kardecista, né? Lá tem todos os processos dos espíritos desencarnados, os espíritos que saem de dentro do corpo material, saem de dentro da carne, porque nosso corpo é feito de carne, então desencarnado. Então, quando o espírito sai de dentro desse corpo,
ele vira uma consciência. Nós somos essa consciência. Então, nós estamos aqui vivendo neste corpo para expandir a nossa consciência. E nós não expandimos a nossa consciência. E aí o que é que acontece? Uma civilização que induz os cidadãos a se tornarem animais em suas próximas vidas, ou até mesmo nessa vida, vivendo conflitos, vivendo guerras, vivendo grosserias, vivendo agressividades, né? Com certeza não é uma civilização humana. E se ela não é uma civilização humana, ela é uma civilização oposta à humana, que é a civilização instintiva e animal. Então a gente olha no dia a dia, a gente pode olhar ao nosso redor e a gente vê que existem pessoas, seres humanos, almas em corpos condicionados, e que muitas vezes nós somos grosseiros, nós tratamos mal o outro, nós exploramos o outro, nós não temos um mínimo de sensibilidade, nós achamos que as pessoas são escravas e que fazerem delas escravas, está tudo bem se eu estou ganhando meu dinheiro, mas não tem nada bem. Porque Deus está controlando tudo, está testemunhando tudo, está nesse controle, e com certeza, em algum momento, Deus vai tomar a rédea dessa situação, seja ela que tipo de situação seja, e essa situação ela vai dar uma guinada, né? Porque a gente pensa que controla tudo e a gente não controla nada. E Deus ele vai mostrar para a gente caminhos através de diversos resultados, né? Durante esta vida e próximas vidas. E o karma, a lei do karma vai funcionar lindamente, né? Porque ele vai funcionar, né? Você pode hoje dizer, poxa vida, eu sou uma pessoa boa, mas eu sofro muito. Eu sou cheio de problemas, porque você deve ter semeado problemas para você colher problemas, né? Então, deve-se compreender então que a sociedade humana avança na direção errada e prepara o caminho de sua própria condenação. Então, a própria condenação vem no sentido de que você está vivendo doença, pobreza e conflito neste mundo, guerras, violências de todas as... violência com crianças, Eu não vou entrar em detalhes aqui, é só ligar a televisão e vocês podem ouvir as notícias e vocês podem tirar suas próprias conclusões. Então, este modo da ignorância, as pessoas não têm conhecimento, motivo pela qual todas as atividades resultam em miséria, ou seja, resultam em escuridão. Tudo aquilo que não é escuridão, ele deve se encaminhar para a luz, né? E para que você se encaminhe para a luz, você tem que estar disposto. E esse modo de você se dispor é o modo da paixão, que você vai buscar energia para você modificar a sua vida, né? Então hoje eu apenas fiz uma introdução aqui, porque o verso 17, ele agora vai falar dos tipos de conhecimentos e de atitudes, né, que nós temos para que nós possamos sair desse modo da ignorância, dessa escuridão e irmos para o modo da bondade e executar a bondade como estilo de vida, né? Então vou fazer minhas reverências. Om Gyana Timiranda Siá, Gyana Jana Salakaya. Shakshu Militai Enatas Maheshri Guru Vena Maha. Embora eu tenha nascido nesse mundo material, nesse mundo escuro, o meu mestre espiritual, com a tocha do conhecimento transcendental, que é a Bhagavad Gita, um dos caminhos iluminados é ouvir a Bhagavad Gita, falar sobre a canção do Supremo, estudar e compartilhar. Então, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental e eu estou conseguindo enxergar melhor. E através dessa visão transcendental, eu posso buscar, estender minha mão para que mais pessoas, elas abram seus olhos e elas queiram amadurecer espiritualmente, sair desse modo da ignorância, né? Então, o meu mestre espiritual abre meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas respeitosas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu saúdo Deus Todo-Poderoso, eu saúdo o Senhor Supremo, eu saúdo a Suprema Personalidade de Deus. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat é outro mantra que diz a verdade absoluta, a Suprema Personalidade de Deus, que ditou Ele mesmo, falou a Bhagavad Gita, desculpa aqui que a câmera balançou, falou a Bhagavad Gita para Arjuna. E Arjuna era um guerreiro que estava em dúvida se ele deveria exercer seu Dharma, sua missão, se ele deveria lutar a batalha de Kurukshetra, que é essa batalha que nós devemos lutar todos os dias de nossas vidas. E o Supremo Absoluto Krishna falou a Bhagavad Gita, né? E aqui vamos ao capítulo 14, verso 17.
do modo qualitativo da bondade desenvolve-se o verdadeiro conhecimento. Então, através da bondade, nós vamos desenvolvendo o nosso verdadeiro conhecimento. E esse conhecimento, ele traz a iluminação. Do modo da paixão, desenvolvemos a cobiça. Então, a gente vai desenvolver a inveja, a cobiça, a luxúria. E do modo da ignorância, nós vamos nos tornarmos bobos, tolos, incompetentes, né? Ininteligentes. Vamos viver na loucura. Essa loucura são os desequilíbrios emocionais e viver na ilusão, que é a própria Yoga Maya, né? Então, esse é o verso, né? E aí, Srila Prabhupada, que traduziu a Bhagavad Gita e compilou através dos significados abaixo de cada verso, ele diz: como a civilização atual não tem muita simpatia pelas entidades vivas, recomenda-se o processo de consciência de Deus, de Krishna, através do qual a sociedade desenvolverá o modo qualitativo da bondade. Por quê? Porque quando a gente quer saber mais sobre Deus, a gente quer estudar mais sobre Deus, a gente vai para o modo da bondade, né? Quando se desenvolver esse modo da bondade, as pessoas verão as coisas em suas verdadeiras razões, suas verdadeiras perspectivas, né? E essa perspectiva, ela traz esse conhecimento, por exemplo, vou citar meu exemplo, eu era uma pessoa que sempre li, sempre busquei conhecimento, sabedoria, né? E ficava com dúvidas, eu tinha muitas dúvidas sobre muitas questões, né? E aí, nesse processo, né, eu estava buscando, né? E eu achei o que eu estava buscando através da leitura das escrituras sagradas da Bhakti Yoga, da Yoga da devoção, né? Então eu comecei a entender a vida com mais clareza. No modo da ignorância, elas são exatamente como animais, não podem ver nada com clareza. Por quê? Porque somos instintivos, porque apenas dormimos, comemos, nos defendemos e nos acasalamos. E isso um animal faz. O cachorro, ele se defende, ele come, ele acasala, né? E ele usa os instintos. Então, quando o homem ele não tem conhecimento, ele se assemelha a um animal, porque ele está na ignorância, ele está vivendo apenas de modo instintivo, de modo animal, assumindo o risco de serem mortas pelo mesmo animal na vida seguinte. Por quê? Porque na filosofia védica traz essa equanimidade, ou seja, se tu atiras uma pedra, tu serás atingido por uma pedra. Se tu feres com ferro, tu serás ferido. E isso o próprio Jesus fala isso dentro da Bíblia também, né? Porque não se educam com verdadeiro conhecimento, as pessoas se tornam irresponsáveis. Para acabar com esta irresponsabilidade, deve haver educação para que se desenvolva o modo da bondade. Então, não se ensina espiritualidade, se ensina catecismo, se ensina um certo tipo de religião, mas espiritualidade é o alimento da alma, né? Para acabar com essa irresponsabilidade, deve haver educação. Quando estiverem realmente educadas na qualidade da bondade, elas se tornarão sóbrias, conscientes e terão pleno e autêntico conhecimento das coisas. Então, só o conhecimento traz a educação verdadeira. E esse conhecimento não é o conhecimento material, é o conhecimento espiritual, o conhecimento que transcende as coisas materiais, chamado de conhecimento transcendental. Desenvolvendo a consciência de Deus e nos situamos no modo da bondade, assim será possível que o mundo inteiro obtenha paz e prosperidade. Então, enquanto a gente não desenvolver o modo da bondade, a gente não desenvolver o conhecimento, a gente não desenvolver modos que se assemelhem aos modos do Criador, do Supremo, nós vamos viver na ignorância, nós vamos viver no modo da paixão, que não é um modo adequado para que a gente esteja dentro de uma paz e de uma equanimidade, de um equilíbrio. Caso contrário, se o mundo se dedicar aos modos da paixão e da ignorância, não poderá haver paz nem prosperidade, porque no modo da paixão as pessoas se tornam cobiçosas, luxuriosas, né? E seu desejo de gozo dos sentidos não tem limites, e as pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas enganam, né? Para ter cobiça, né? Para ter inveja, né? Para querer ter e possuir aquilo que elas não podem ter. Pode-se ver que mesmo que se tenha bastante dinheiro e condições favoráveis ao desfruto dos sentidos, não há felicidade nem paz de espírito. Porque não são as coisas materiais que vão trazer paz de espírito. Isso não é possível porque se está na qualidade da paixão. Então, na paixão a gente também não vai enxergar as coisas claramente, porque a gente vai agir instintivamente, né? Então,
Se alguém realmente quiser a felicidade, seu dinheiro não o ajudará. Ele tem de se elevar ao modo da bondade, praticando a consciência de Krishna. Então, praticando essa consciência de Krishna, é que nós vamos, pouco a pouco, nos elevando em bondade, né? Quando está ocupado na influência da paixão, ele não só é mentalmente infeliz, mas também sua profissão e ocupação são muito penosas. Por quê? Porque você vai estar sempre sofrendo. Você vai sofrer e você não vai saber por que está sofrendo. Isso é o modo da paixão. No modo da ignorância, as pessoas ficam loucas, desequilibradas, cheias de doenças psicossomáticas, depressão, síndrome de pânico. São tantas as doenças que nos deixam desequilibradas. Aqui ele usa a palavra louca, ou seja, desequilibrada. Estando aflitas com o ambiente em que vive, elas se refugiam nas drogas e com isso afundam-se mais e mais na ignorância. Falta de conhecimento gera ignorância. E aí você quer sair dos seus problemas bebendo, jogando, jogos de azar, se drogando, e aí isso não é um bom caminho para você se elevar espiritualmente. Sua vida tem um futuro muito obscuro, ou seja, um futuro no modo da ignorância é um futuro animalesco, é um futuro negativo, de baixo nível espiritual. Verso 18. Aquele situado no modo qualitativo da bondade gradualmente se eleva aos planetas superiores. Aqueles no modo da paixão vivem nos planetas terrestres. E aqueles no abominável modo da ignorância descem para os mundos infernais. Então aqui a Suprema Personalidade de Deus, no verso 18 do capítulo 14, os 3 modos qualitativos da natureza material, mostra os resultados das nossas ações, para onde iremos após sairmos deste corpo físico, né? Através das ações dos 3 modos qualitativos da natureza, né? Existe um sistema planetário superior que consiste nos planetas celestiais, planetas iluminados, elevados. O segundo grau de desenvolvimento no modo da bondade, a entidade viva que somos nós, poderemos ser transferida para vários planetas desse sistema, de acordo com suas obras realizadas aqui na Terra. Nós iremos habitar do mais elevado ao mais inferior planeta assim que saímos do corpo físico. O modo qualitativo da paixão é misto, ele é intermediário entre os modos da bondade e da ignorância, porque ele está no meio. O homem não está sempre puro, porém, mesmo que estivesse exclusivamente na qualidade da paixão, ele apenas permaneceria nesta terra como rei ou homem rico. Mas porque há misturas, ele também pode descer. No planeta Terra, as pessoas, no modo da paixão e da ignorância, não podem valer-se de máquinas para aproximarem-se à força de planeta superior. Ou seja, o homem vai à Lua e não vê nada, porque os corpos lunares que habitam a Lua não são os mesmos nossos e nós não temos olhos transcendentais para enxergar além da matéria. E por que nós estamos aqui no planeta terrestre? Porque nós estamos no modo da paixão. O modo da paixão é que qualifica o planeta terrestre. E o modo da ignorância são os mundos infernais. Então vamos procurar sair desse modo da ignorância e desenvolver a bondade, porque o modo da ignorância é muito arriscado e é a qualidade mais baixa na natureza material. Então, assim, ele também fala aqui que abaixo do nível humano existe 8 milhões de espécies de vida, aves, animais ferozes, répteis e árvores, todos criados pelo Supremo. E o seu envolvimento com o modo da ignorância, as pessoas são arrastadas por essas condições abomináveis e terríveis. Então, as pessoas que estão sempre no modo da ignorância, elas não progridem, elas estão sempre problemáticas, elas reclamam de tudo e elas estão sempre criando mais ignorância no planeta, né? E quando a gente sai desse modo da ignorância, nós vamos para o modo da paixão, né? E aí vamos ter a oportunidade de irmos nos elevando, né? A oportunidade dos homens no modo da ignorância e da paixão se elevar ao modo da bondade, sim, se você buscar conhecimento, se você buscar ser uma alma. Desculpe que tem um jardineiro aqui cortando umas plantas, né? E tá um cachorro latindo. Mas eu estou aqui firme e forte com vocês aqui gravando, né? Incentivando vocês a sair do modo da ignorância, né? E para que a gente vá para o modo da bondade, a gente precisa entender sobre Deus. Buscar a consciência de Deus. Mas quem não tirar proveito desta oportunidade, com certeza continuará nos modos inferiores. Então, minha gente, a gente está aqui neste corpo,
físico, carnal. A gente está atado aos 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. E a gente precisa, urgentemente, buscar conhecimento transcendental para transcender a ignorância e a paixão. E a gente se situar no modo da bondade, que é o mais que se assemelha ao modo de Deus, ao modo da bondade, ao modo da transcendência, ao modo do conhecimento, o modo que vai acender a tocha da iluminação, o modo que vai fazer com que você brilhe, com que você cresça, com que você evolua, com que você amadureça e você não fique o tempo todo vibrando na ignorância, vibrando na paixão, com pensamento, sentimento e emoção. É muito complicado. Eu acho que a Bhagavad Gita, a Canção do Supremo, é uma saída, é uma porta iluminada, é uma tocha do conhecimento, porque ela foi ditada pelo próprio Supremo dentro da filosofia védica, dos Vedas da Índia, né? A filosofia que data de mais de 5.000 anos, né? Onde foram compilados livros sagrados importantíssimos, escrituras autorizadas, que são as que eu sigo e compartilho aqui com vocês. Então, hoje foi o verso 17 e 18, certo? E eu tive que ler e explicar um pouco mais para que vocês entendam esses modos, como eles influenciam a gente com o conhecimento, que como eles influenciam a gente no nosso nascimento. Os modos qualitativos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, influencia nós, almas condicionadas em corpos, em absolutamente tudo. E é preciso que a gente estude para que a gente possa ter conhecimento. E gerando conhecimento, você pode abrir a porta e você pode transcender todo esse movimento que te prende na ignorância e na paixão. Então, com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita, agradecendo a oportunidade dada pelo Supremo Krishna, agradecendo a própria Bhagavad Gita, a ciência, a canção do Supremo, agradecendo aos mestres espirituais que me inspiram e que me dão essa oportunidade de crescimento, aos devotos que também dão aulas e também nos auxiliam, e a todos aqui que fazem o Easy Espiritualidade, o YouTube, agradecendo ao YouTube, a esta oportunidade, ao canal Easy Espiritualidade. Assine o canal, deixem seu like, não por mim, mas pelo próprio YouTube. Então, com gratidão, para o YouTube entender que é um canal necessário, porque é um estudo maravilhoso, muito importante, e é um estudo necessário para que a gente evolua e cresça. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita, agradecendo sempre essa oportunidade dessa leitura meditativa, dessa leitura transcendental. Na medida do possível, eu vou buscando aqui o melhor possível para estar falando com vocês, estar trazendo essa luz, essa claridade para mim e para vocês aqui conjuntamente. Gratidão, Namastê, Hare Krishna.